Muito bem, muito bem. Queridos, para vocês, o tema, né, para vocês saberem, o tema deste retiro de agenda foi para tratar de um assunto espiritual. E esse assunto espiritual, no plano material, ele tem um outro nome. Todos vocês já ouviram falar disso, talvez alguns até já tenham avançado um pouco mais, tenham pesquisado, tenham estudado, enfim, né? Que é chamado quarta dimensão. E eu não quero assustá-los com isso, assim, pô, mas que negócio é esse? Essa igreja aí vem falar em quarta dimensão, aí, que negócio é esse? É uma coisa física e tal, né? Não, queridos. Nós vamos falar de um assunto espiritual, que tem tudo a ver com este aspecto da quarta dimensão. E quando falamos em quarta dimensão, naturalmente existe primeira, segunda e terceira, né? Certo? Assim como no seu carro, né? Você movimenta ele, tem a primeira marcha, depois a segunda, a terceira, a quarta, né? A maioria tem quinta, alguns sexta e por aí vai, né? Nós vamos ficar na quarta. Queridos, existem 3 dimensões que são dimensões terrenas, né? Eu, por exemplo, se eu traçar uma linha reta aqui e eu me movimentar nessa linha reta, eu vou estar me movimentando em uma dimensão, para frente aqui, certo? Se eu traçar uma linha transversal a ela, eu poderei me dirigir, me movimentar nesta linha reta para frente e para trás e para a direita, para a direita, né? O outro eu não vou falar, né? Certo? E para o outro lado, pronto, né? Para a direita e para o outro lado, tá? Então aí eu já tenho 2 dimensões. Agora, se eu colocar, além dessa linha transversal aqui, eu colocar uma coluna, eu poderei me deslocar também de baixo para cima e de cima para baixo, que são as 3 dimensões. Einstein, ele, nos seus estudos, já definiu a quarta dimensão como sendo o tempo que coordena, que controla na terceira, a segunda e a primeira dimensão. Mas nós, cristãos, entendemos que aquilo que o mundo chama de quarta dimensão, nós chamamos de espiritual. E nós já vamos entender, à medida que a gente for estudando isso, que isso é, de fato, totalmente espiritual. Totalmente espiritual. E nós vamos fazer o seguinte, queridos, isso nos foi sugerido durante aqueles dias que estivemos ali, e eu gostaria que nós usássemos isso também, não só hoje, enquanto estivermos aqui, mas durante a semana, durante os meses, durante a nossa existência. Nós vamos evitar usar 3 palavras. Vamos evitar usar a palavra não. Por exemplo, só um exemplo, né? A minha esposa vem e fala assim, oh, querido, eu quero um carro novo. Naturalmente, a minha resposta seria, pô, agora eu não posso, né? Naturalmente, a resposta seria essa, né? Então, vamos evitar de usar. Isso não significa que ela vai ganhar o carro novo amanhã já, né? Pode ser durante os próximos dias aí, né? Vamos evitar usar a palavra não, a palavra necessidade e a palavra problema. Certo? Evitem usar essas 3 palavras. Aí você pode pensar, pô, mas como assim? Se normalmente eu preciso falar, escuta, eu não posso, eu não consigo, eu não alcanço. Por que isso, queridos? Porque quando nós tratamos da nossa vida, das coisas que estão ao nosso redor dessa forma,
com limitação, nós estamos vendo apenas o plano terreno. Agora, quando nós observamos com os olhos espirituais, nós estamos observando de uma outra posição. Uma outra posição. Que posição é essa? Lá em Gênesis, quando Deus vinha todos os dias ter um encontro com o homem, né? A viração do dia, Deus vinha lá no Éden ter um encontro com o homem. Aí um determinado dia, depois do pecado, depois que os dois pecaram, Deus chega e fala assim: Adão, onde estás? Deus não chega e pergunta: ô Adão, cadê você? Não, onde estás? Por que é que Deus pergunta isso para ele? Porque Deus não encontrou o homem na posição que Deus o tinha colocado. O homem caiu. Adão, ele era rei, ou seja, ele governava sobre todas as coisas, e ele era também sacerdote, porque ele tinha um contato direto com Deus. A partir da queda, ele perdeu esse contato com Deus. Ele perdeu a sua posição de sacerdote. Então ele caiu, ele desceu para um outro nível, para o nível terreno, material. Ele saiu da posição espiritual que Deus havia o colocado e ele desceu. Então, queridos, quando falamos a respeito desse assunto, quarta dimensão, ou mundo espiritual, né, nós vamos entender o seguinte, que existem três, o ser humano, quando falamos de pessoa, o ser humano ele é formado por três partes, né? Alguns estão pensando assim, não, mas é mais, né? Cabeça, tronco, membros e tal, né? Não é isso, né? Três partes, né? Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Alguns são mais corpo, alma e espírito, outros alma, corpo e espírito, né? Mas enfim, né? Espírito, alma e corpo. O corpo é aquilo que nós estamos vendo aqui, né? É isso que vocês veem, né? A nossa alma é a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Alma, mente, vontade e emoções, tá? Isso tudo é a terceira dimensão. Terreno, material. Corpo e alma, material. Depois, então, nós temos o nosso espírito, que é a nossa consciência, o nosso espírito, onde está a nossa consciência, a nossa comunhão com Deus e a nossa intuição, no nosso espírito. Correto? Se vocês forem pesquisar a respeito de quarta dimensão, vocês vão encontrar várias citações em relação a isso, né? Inclusive alguns, como é que chama? Gnósticos, né? E agnósticos falando sobre isso, dizendo que quarta dimensão é onde estão localizados os seres astrais, os espíritos, as formas de pensamento elevado, o estados sutis da matéria, na quarta dimensão. Eu fiquei pensando assim, mas estado sutil da matéria, mas eu conheço 3 estados da matéria, né? Que é o sólido, líquido e gasoso. Aí tem mais um sutil, então é um negócio meio estranho assim, mas tudo bem, né? E para nós, que somos seres espirituais, a quarta dimensão é onde está, onde habita
o Espírito Santo, onde ele se manifesta para nós cristãos espirituais. Quarta dimensão é onde o Espírito Santo habita, onde ele se manifesta, onde encontram as bênçãos de Deus, onde se encontram os dons espirituais. Essa para nós é a quarta dimensão. Onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo, queridos, ele habita, ele tem comunhão com o nosso espírito. Então, por aí nós já temos um canal de ligação com a quarta dimensão, com o mundo espiritual, onde o Espírito Santo habita. Correto? Está difícil? Está fácil? Como é que está? Quarta dimensão, onde habitam então? Para vocês saberem. Seres astrais, espíritos, né? Demônios. Assustei vocês agora? Onde habitam os demônios, onde habitam os anjos. Nós vamos falar sobre isso, né, durante alguns domingos aí, certo? Onde habita o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, tá? Onde habita o nosso espírito, onde habita o nosso espírito, e onde habita a palavra de Deus. Lembrando sempre que a palavra de Deus é um espírito. A palavra de Deus é um espírito, né? Lá no início desse livro aqui, diz assim, e disse Deus, e puf, passou a existir. A palavra aciona o mundo espiritual. Vamos lá. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, nos diz assim: quem não tem o Espírito, esse Espírito aqui não é o nosso Espírito, é o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que do Espírito, que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Olha aí. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Para muitas pessoas, queridos, que, né, alguns amigos e tal, e familiares, né, você convida, escuta, vamos comigo na igreja, assim, assim e tal, tal, tal. Ah, não, hoje eu não posso e tal, já tenho um compromisso. Aí no próximo domingo você faz o mesmo convite. Aí pessoas, o quê? Mas você vai lá de novo? Então, quem não tem o Espírito, ou para quem não tem o Espírito, tudo isso que nós estamos fazendo aqui parece loucura, porque elas não conseguem entender, porque a mente dela raciocina como carnais e não como espirituais. Nós fazemos isso porque nós estamos numa outra dimensão, a dimensão espiritual. E naturalmente o nosso entendimento está voltado para as coisas do espírito e não para as coisas da carne, coisas carnais. Essa pessoa que você convida para vir para a igreja e sempre tem uma desculpa, né, ela talvez vá lá no joguinho de futebol dela, não que, né, não se deva jogar futebol, é bom, né? Ou vai lá tomar alguma coisa com os amigos, vai lá numa rodinha de samba, lá, coisas carnais e não espirituais. 2 Coríntios 2,15, olha ali, o que é que vem para fechar esse assunto? Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido. Quem é
espiritual discerne todas as coisas. Todas as coisas são essas? Todas as coisas relativas, referente ao Espírito na nossa vida. Por esse motivo, queridos, é que às vezes nós estamos numa roda de amigos, né, conversando com pessoas assim, aí ela pergunta, escuta, mas o que você faz e tal? Qual é a sua religião? Pergunta mais recorrente, né? Mas escuta, mas qual é a tua religião? Amigo, eu não tenho religião. Mas como que não tem religião? Não, eu tenho Jesus. Então tu é evangélico? Sim, eu sou cristão evangélico. E tenho Jesus, não tenho religião. Mas precisa de uma religião, mas a tua religião é evangélica. Eu falei, não. Eu não tenho religião. Mas as pessoas que estão fora, as pessoas que não têm esse discernimento, elas precisam se apegar em alguma coisa. Elas precisam ter uma religião. Precisam ter algo que eles possam colocar a sua confiança. Algo palpável. Que eles coloquem a sua confiança ali. Porque no entendimento deles, né, aquelas imagens, aquelas promessas, aquele monte de coisas que existem, né? Se o cidadão faz 10 corrente de 10 quartas-feiras, corrente da oração de 10 quarta-feira, 10 domingo, né? Vai lá e compra o sal ungido que veio lá do Mar Morto, né? Leva aquele negócio para casa, coloca lá na portinha da geladeira dele, né? Coloca o pedaço da madeira da cruz de Cristo, coloca no seu quarto lá. Então ele acha que aquilo ali vai livrar ele de muitas coisas, vai salvar a vida dele. E não, queridos, isso é religiosidade. Nós temos Jesus. E cada vez que eu tiro o foco de Jesus e coloco a confiança em qualquer outra coisa que não seja Jesus, nós estamos virando as costas para a obra redentora de Jesus na cruz. Nós estamos virando as costas para aquilo que Jesus fez por nós. Que é, ele veio ao mundo, foi enviado por Deus, veio ao mundo, subiu na cruz, morreu na cruz, derramou sangue precioso na cruz, ressuscitou, subiu aos céus. Quem fica fazendo essas coisas fora, não aceita isso, que é o sacrifício de Jesus, a obra redentora de Jesus. E quando eu entendo isso, queridos, então eu passo a ver a vida de uma maneira diferente. Eu passo a entender que eu tenho valor. A minha vida tem um valor enorme. Tanto é que ele, Jesus, morreu naquela cruz por minha causa. E por causa de vocês, evidente, né? Por conta de cada um de nós. Vamos lá. O livro de Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Olha só o que a palavra diz. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito. Portanto, aqui nós vemos um contato, né? Nós vemos um diálogo, uma presença do Espírito Santo testemunhando ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Certo? 1 Coríntios 5, 13 e 4. 1 Coríntios 5, 13 e 4, isso aí. Olha ali.
que Paulo escreve aqui? Ó? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Próximo. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, isso aqui é um aspecto muito claro do que é a quarta dimensão, do que é o Espírito Santo agindo na vida desse homem, Paulo, né? Queridos, Paulo não andou com Jesus. Aliás, ele andou perseguindo Jesus, né? Paulo, enquanto Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Aí depois que Jesus ressuscitou, tal, então ele teve um encontro com Jesus, o Espírito Santo, né? A partir daí, ele passou a se chamar Paulo. E esse homem, então, escreveu maravilhas a respeito da obra de Jesus. E ele fala aqui, nessa carta, que o pessoal marcou uma reunião, né, um determinado momento lá, um certo dia, só que ele não poderia estar presente fisicamente naquele lugar. E ele fala, olha, vocês marquem a reunião lá e tal, que eu vou estar com vocês em espírito. Ah, certo, mas que dia vai ser então? Então, como que vamos fazer? Vamos fazer uma videoconferência? Né, uma videochamada? Não, né, na época não existia isso, né? Como que ele fez? Ó, marquem o dia, marquem na reunião, no dia eu estarei com vocês. Ele não sabia que dia isso ia acontecer. E foi o que houve. No dia marcado da reunião, a hora que começou a reunião, ele estava presente em espírito. Queridos, isso aqui é um puxão de orelha tão grande para nós, que nos consideramos intelectuais, inteligentes, né? Temos acesso à tecnologia. Na verdade, a tecnologia cada vez mais nos emburrece. Certo? A gente teve uma experiência, né? Um dia desse a gente foi fazer um acerto, um pagamento ali, e a pessoa falou, ó, tanto por pessoa. E eu falei, ok, nós estávamos em dois, né? Falei o valor, ela assim tal, pegou a calculadora e tecnologia, né? Quer ver um exemplo? Ó? Até uns 10, 15, 20, sei lá, 30 anos atrás, você sabia o número de telefone de várias pessoas, né? Hoje, você sabe o número de telefone? Não sabe mais. Por quê? Por conta da tecnologia. A nossa mente foi ficando cauterizada, preguiçosa, né? Vamos chamar de preguiçosa. Certo? Então não precisa mais pensar. Está tudo pronto. Isso facilita a vida? Talvez. Para algumas coisas, para outras, não. Certo? E Paulo então fala o seguinte para eles: marquem a reunião, no dia que vocês marcarem, eu não sei quando vai ser, onde vocês estiverem reunidos, eu também não sei onde vai ser, mas eu vou estar lá, presente em espírito. Mundo espiritual, quarta dimensão. Parece estranho isso, né? Mas, espiritualmente, não. Colossenses 2, versículo 5,
Colossenses 2, versículo 5, diz assim: Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Jesus Cristo. Olha só, embora esteja fisicamente longe, ele não estava presente com eles, correto? Em espírito estou presente e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Jesus. Queridos, isso é o mundo espiritual operando na vida destes homens. E não parou por aí. A coisa avançou, né? Não começou aqui. Isso já existia. Isso já existia. Isso então nós vamos falar. Na verdade, isso aqui foi apenas uma introdução para vocês sentirem, perceberem daquilo que nós vamos tratar durante os próximos domingos aí. Certo? De qualquer maneira, queridos, eu quero trazer uma palavra agora aqui mais rapidamente, para que a gente possa fortalecer a nossa fé. A nossa fé. Tá bom? Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Olha o que diz ali. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aquele nome ali, abençoou. Isso é presente, é futuro? O que é isso? Abençoou. É passado, né? Então ele já abençoou. Se ele já abençoou, então nós somos abençoados. Eu já sou abençoado. Ele já nos abençoou. Correto? João 11, versículo 3, de 1 a 3, perdão. João 11, capítulo 1, de 1 a 3. João capítulo 1, de 1 a 3. Acho que é isso, não sei se eu anotei certo aqui ou não. Não, é João 1, perdão. João 1, de 1 a 3. Isso. Eu deixei um espaço a mais aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Parece meio confuso isso, né? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. O que é isso? Espírito. Palavra. Palavra e espírito aqui é a mesma coisa. É um só. Próximo. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem ele, quem? Sem a palavra. Sem o Espírito. Sem a vontade, sem a intenção. A Bíblia diz que no princípio criou o Senhor Deus todas as coisas. Aí vai discorrendo ali e diz assim: e disse Deus. Então havia uma intenção e essa intenção gerou uma ação. Qual foi a ação? Disse. A liberação da palavra. E disse Deus: haja luz. E houve luz. O original diz que é assim: luz seja. E puf, surgiu a luz. Correto? Lucas 19,
fala o seguinte: o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Já falei sobre isso, né? Que foi aquela posição onde Adão estava que ele perdeu. Veio buscar o que se havia perdido, não quem estava perdido. O que se perdeu? A posição de autoridade de rei e sacerdote que Adão possuía e ele perdeu. Ele entregou para Satanás. Posição de justiça, né? Justiça é uma posição, correto? O que é justiça? Justiça não é essa justiça que a gente ouve nos jornais e TVs e mídias aí, né? Justiça, queridos, é o estado perfeito. Qual é o estado perfeito? O estado onde Deus colocou o homem. Rei e sacerdote. Essa era a posição do homem. Justo. Justiça. Estado perfeito. Isso era uma posição. Romanos 4:11. Romanos 4:11 diz assim: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem. Aqui está falando de Abraão, né? Abraão, né? Ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Nesse aspecto aqui, queridos, está falando a respeito de um homem, né, chamado Abraão, que é chamado o pai da fé, Abraão, né? E diz então aqui o seguinte, perdão, volta lá, Sandro, por gentileza. Isso, né? É o pai de todos os que creem, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Então essa visão aqui que nós temos no Antigo Testamento a respeito de justiça tem a ver com a lei, certo? Tem a ver com a lei, circuncisão. Hoje isso não se aplica mais a nós, que estamos depois da cruz. Jesus, ele nos alcançou. Então a nossa justiça está nele, Jesus, o justo. Livro de Gênesis 15, Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Olha o que diz ali. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, né? Levando para fora da tenda, disse: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão, né, no caso aqui, creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. O que aconteceu com Abrão? Ele creu na palavra. Ele creu na palavra. E isso, a Bíblia diz que isso foi então creditado a ele como justiça. Tá? Justiça, nesse caso aqui, é uma posição. Assim será a tua descendência. Nesse momento aqui, queridos, ele não tinha filho. Ou filhos, né? Isso aconteceu quando praticamente ele tinha 75 anos. A esposa dele tinha 65 anos. E a Bíblia diz que ela era estéril até ali. Aí vem Deus, então, chama ele para fora da tenda, possivelmente isso aconteceu à noite, né, porque haviam estrelas. Falou: Abrão, consegue contar essas estrelas aí? Ele começa a contar, falou: ó, perdi a conta aqui. Exatamente. Assim será a tua descendência. E a palavra diz que ele creu, ou seja, ele creu na palavra. E isso foi colocado para ele como justiça. Ele creu de que maneira? Espiritualmente. Quarta dimensão.
na terceira dimensão onde ele estava, ele teria acreditado nisso? Não. 75 anos. A palavra diz isso, né? Que ele já estava com idade avançada, os órgãos dele já, né, não funcionavam mais. Ela estéril, na terceira dimensão. Na terceira dimensão eles poderiam ter filhos? Não, jamais. Na quarta dimensão, espiritualmente, sim. Mundo espiritual, onde nada é impossível. Nada é impossível no mundo espiritual, quarta dimensão. Gênesis 17, Deus vem então e muda o nome dele de Abrão, que significava pai exaltado, para Abraão, que significa pai de multidões. Então Deus muda o nome dele, né? E Abraão então, ele misturou fé na palavra de Deus, e ele creu. Lá no livro de Gênesis 21:5, depois que ele creu, nasceu Isaac. No ano que ele creu, que ele começou a declarar o nome dele, pai de multidões. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. 100 anos, queridos, quando nasceu Isaac. No ano que ele creu, no ano que ele declarou, nasceu o filho dele. Portanto, queridos, nós temos ainda 11 meses, né, para praticar isso na nossa vida. Tá? Abraão creu em Deus, e somente quando ele creu é que essas coisas então se manifestaram. O mundo, o mundo material estava estéril. O reino espiritual não estava estéril. No livro de Gênesis 3, 23, Gênesis 3, 23, olha aí. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim, está falando aqui do homem, né? Do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Então aqui diz, queridos, que Deus então lançou o homem fora do jardim. Isso deve ter sido assim o dia mais triste da história bíblica. O dia que Deus expulsa o homem do jardim. Livro de João 3, do versículo 16 ao 21, João 3, 16, diz assim: porque Deus amou o mundo, tanto o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez o quê? Deus amou. É isso que está escrito ali? Isso, né? Deus amou o mundo. Então, geralmente a gente escuta, Deus te ama, querido, meu irmão, Deus te ama. Tá certo isso? Não. Deus amou. Não existe nenhuma versão que fala Deus ama o mundo, por isso ele enviou o Filho. Não, Deus amou o mundo e enviou o Filho. Pregador, mas então quer dizer então que a minha vida está um desastre, porque Deus não me ama mais? Não, a sua vida não está um desastre por conta disso. Por outras coisas, talvez. Deus não te ama mais? Não. Mas porque você ama Jesus. E aquele que tem o Filho, tem o Pai. Então Deus passa a nos amar por conta do Filho, Jesus.
Próximo, 17, ó. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Salvo por meio do Filho. Próximo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, quem nele crê em quem? Quem nele crê em Jesus, o Filho. Estamos falando do Filho que Deus enviou. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Isso não significa que quem não crê em Jesus será condenado. Não, já está condenado, porque vem de uma condenação. Jesus veio para livrar, então quem crê em Jesus está livre. Quem não crê em Jesus permanece, continua com a condenação. Próximo. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo. A luz quem? Jesus. Palavra. Luz aqui, queridos, pode ser traduzido também como palavra. A palavra veio ao mundo. O verbo veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas. Por que eles amaram as trevas? Queridos, quando a luz entra, as trevas, obrigatoriamente, elas são dispersas. Quando nós trazemos luz a alguma coisa, aquilo que está errado, acaba vindo à tona, aquilo é demonstrado. Então esses homens não queriam luz. Por quê? Porque eles eram pecadores. Eles estavam em trevas. E a luz de Jesus, a palavra de Jesus, a palavra que lava, que traz vida, denunciam as más obras. E estas obras más passaram a ser visíveis. Aí eles, não, eu não quero esse negócio aqui, isso aí está vindo atrapalhar o meu negócio, então eu não quero isso. Perfeito? Ó, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Que terrível, né? Próximo. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Aí já falamos, né? Incrível. Próximo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. O que é a verdade? Verdade é a palavra. A palavra é a verdade. Quem pratica a palavra vem para a luz. Quem é a luz? Jesus. Jesus é a luz do mundo. Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Queridos, e isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Queridos, Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço. Nós não precisamos fazer mais nada para sermos merecedores da liberdade, da libertação. Não, Ele já fez. Eu só preciso crer. Eu só preciso ter fé que Ele fez. Então eu recebo. Jesus já fez tudo, queridos. Tanto é que quando Ele morre na cruz, as últimas palavras dele quais são? Tetelestai, que significa está consumado, está feito. Não precisa enfeitar o pavão, está feito. Jesus já fez. João 3:36. João 3:36. Olha o que diz ali. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus, Jesus. Quem crê em Jesus e crê na obra de Jesus na cruz, tem a vida eterna.
Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Qual é a ira de Deus que permanece sobre ele? A posição de caído, expulso do jardim. Queridos, a vida eterna não é depois que a gente partir desse plano aqui que nós vivemos, tá? Você vai morrer, aí você vai, então, com isso, depois da morte, acessar a vida eterna. Não, a vida eterna é hoje. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Ele já conquistou isso para nós. A vida eterna é hoje. Então não existe nada que eu faça que eu vá conseguir melhorar a minha posição com Deus, a não ser crer no Filho, receber o Filho, declarar a vida do Filho, pregar sobre o Filho. Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Alguém consegue entender? Eu não consigo. Tal maneira, uma maneira tal, que não existe como medir, como mensurar. Mas Deus amou o mundo de uma tal maneira, que escolheu o que ele tinha de melhor, o seu único Filho, e enviou para o mundo, para que todo aquele que nele crê, em Jesus e na obra de Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nisso? Então você tem a vida eterna. Amém? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 nos diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito. Todo aquele que for pendurado no madeiro. Isaías profetizou a respeito disso. Ele nos redimiu da maldição, ou seja, nós carregávamos conosco uma herança pecaminosa. Aí vem Jesus então e remove isso de nós. Remove isso daqueles que creem nessa obra. Tá? Romanos 8:14-17. Romanos 8:14-17. Logo em seguida nós vamos ter a ceia. Então, tá? Romanos 8:14-17 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Próximo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente terem temor, terem medo, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Próximo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Mais um, próximo. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, queridos, Ele nos fez filhos e nos tornou herdeiros. Herdeiros de Deus. Tá? Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus significa que nós somos herdeiros das bênçãos espirituais. Espírito. Bênçãos espirituais. No livro de Gálatas 3:14, Gálatas 3:14, nós vamos ver uma outra coisa aqui acontecendo.
Isso para que em Cristo Jesus a bênção, né, ou as bênçãos de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A bênção de Abraão. Que bênção é essa que Abraão recebeu? Abraão foi um homem muito rico. Ele tinha muitos bois, muitas ovelhas, ele tinha muitos metais preciosos, pedras preciosas. Abraão, ele recebeu bênçãos materiais. Versículo 29, Gálatas 3, 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros do quê? Das bênçãos materiais. Herdeiros de Cristo, bênçãos espirituais. E somos também herdeiros de Abraão, bênçãos materiais. Queridos, então nós podemos dizer que nós temos o melhor dos dois mundos. Ele já nos deu. Se Ele me deu, o que eu preciso fazer para ter? Se já é meu. Vamos fazer um exercício para nós encerrarmos aqui. A minha esposa, por exemplo, se eu tenho esse óculos, então eu entrego esse óculos, eu dou esse óculos para ela, certo? Então eu estou dando óculos e ela recebe o óculos. Esse óculos é dela? Cri, 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 cri. Esse óculos é dela? Não é dela. Esse óculos não pertence a ela. Para que esse óculos pertença a ela, ela precisa falar duas palavras ou uma palavra. Muito obrigado. Aí isso passa a pertencer legitimamente, legalmente, isso passa a pertencer a ela. Queridos, Ele já nos deu. Se eu não tenho, é porque eu ainda não aprendi a agradecer pelas coisas que Ele me deu. No momento em que nós começarmos a agradecer pelas coisas que nós recebemos, nós vamos passar a ter legalidade para fazer uso disso na nossa vida. Assim é, por exemplo, pelo dia, né? Agradeça pelo dia. Agradeça por todas as coisas que você recebe. Não só agradeça, como também declare o que você vai fazer nesse dia que Ele está te dando. Ah, Senhor, obrigado, mas eu prefiro ficar assistindo desenho animado no sofá o dia inteiro. Não, né? Senhor, obrigado pelo dia. É o dia que o Senhor fez para que eu pratique a fé no Teu Filho Jesus. Para que eu fale da Tua palavra nesse mundo. Senhor, me capacita para que eu tenha liberdade, para que eu tenha legalidade de falar do Teu Filho, falar da Tua palavra. Não passe esse dia, queridos, chutando lata pela rua. Faça algo de melhor. Fale nele. Leve ele ao conhecimento das pessoas. Isso é o que nós precisamos fazer. A palavra diz, lá no livro de Lucas, que Jesus, depois de ter jejuado por 40 dias, e não foram poucos dias, né? Foram 40 dias. Aí então ele foi tentado pelo diabo.
a partir daí, ele teve fome. Fome do quê? De comida, de alimento? Não. Fome de declarar a palavra. Jesus é a palavra. A fome que esse texto se refere é fome de declarar a palavra. E eu falei que nós íamos falar sobre o ministério dos anjos, né? Sobre os anjos, na sequência. Exatamente depois desse momento que a palavra diz, depois que ele recusou as promessas do diabo, os anjos do Senhor, os anjos do céu, vieram e o serviram. Muito bem, queridos, nós já estamos com o nosso tempo avançado. É que na verdade vocês estão olhando no relógio assim o tempo avançado. Eu não, né? Porque eu estou na quarta dimensão aqui de cima, então não existe tempo, né? O tempo é na terceira dimensão, na quarta dimensão, não. Nós queremos então ter o nosso momento de ceia, onde todos vocês estão convidados a participar, né? Logo, logo as crianças devem estar vindo para participar da ceia também. Eu quero ler um texto então que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Esse aqui é Coríntios, não é aquele time de futebol, né? É Coríntios, carta, né? Isso aí, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Amém? Eu quero convidá-los então, queridos, a saírem do seu lugar, né? As crianças estão vindo aí, vão participar também conosco da ceia, né? Pegue o pão, pegue o suco aqui. Como nós estamos aqui em um número pequeno de pessoas, podemos ficar todos aqui na frente, a gente pode fazer a ceia juntos.